Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um podcast Super Sellercast. E no episódio de hoje a gente trouxe o Josué. A gente vai conversar sobre networking, como a gente pode ser mais estratégico no networking, no nosso negócio, como que a gente pode usar o networking para alavancar o nosso negócio. Então, primeiramente, bem-vindo, Josué. Obrigado aí, Daniel. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, obrigado aí pelo convite, né? Para mim é uma honra poder estar aqui, poder dividir conhecimento, experiência, é uma das coisas que eu amo fazer. E meu nome é Josué. Acho que já notaram pelo sotaque, eu não sou brasileiro, sou Importamos um moçambicano. convidado. Eu sou moçambicano, mas moro aqui no Brasil, em São Paulo. E estou empreendendo já há mais de 10 anos, né? E atualmente, falo desde 2019 até agora, tenho empreendido mais no ramo da educação e para ajudar aí vários empreendedores que desejam começar a empreender, né? Então, tenho trabalhado muito em treinamentos, em consultorias, em mentorias, para poder ajudar aí quem é aspirante nesse mundo de negócios, né? Muito bom, muito bom. E, cara, sobre networking, né? Assim, bom, acho que para começar, a gente podia esclarecer assim, cara, o que que é o networking? O que é networking? Bom, networking ele faz parte da nossa vida, né? É algo que faz parte da nossa vida. O ser humano foi criado para se relacionar. Agora, quando nós vamos para a esfera de negócios, isso é muito importante nós entendermos o impacto que o network tem. Tem uma definição, que essa é a definição mais, é a definição mundial de network, que o que é? É ser interessante sem ser interesseiro. Essa é a definição que todos usam para network, né? Mas é uma definição curta, mas é muito importante hoje entendermos. Por quê? Porque hoje nós temos, quando se trata mesmo na área de negócios, né? Nós temos pessoas hoje que elas têm aquilo que são os seus objetivos, né? No seu empreendimento, e elas conseguem identificar pessoas, talvez, que podem ser estratégicas para lhes ajudar a alcançar, talvez, aquele objetivo mais rápido. É aí onde entra o network, é aí onde entra o relacionamento. Só que o que acontece? Quando nós entendemos que o networking é uma arte de ser interessante sem ser interesseiro, então eu entendo que se eu quero me conectar com o Daniel que já trabalha, por exemplo, com e-commerce, eu, por exemplo, quero estruturar meu negócio, né? Vamos lá, eu sou uma pessoa que estou no mercado tradicional, né? Estou fora do digital e quero pegar o meu negócio, quero fazer uma reestruturação e colocar no digital e começar a funcionar no e-commerce e tudo mais. Eu sei que o Daniel é o cara mais estratégico para isso. Só que o Daniel é um cara não acessível, né? Eu não consigo mandar uma mensagem para o Daniel e ele me atender. Então, aí o que acontece? Nós desenvolvemos estratégias de network. Eu tenho que fazer algo que vai chamar a atenção ao Daniel e ele vai entender aquilo que é a minha necessidade, só que eu não vou fazer com que a minha necessidade chegue em primeiro. Então eu não estou a ser interesseiro. Porque o que muitas pessoas fazem? Elas entendem que o Daniel é um bom, entende muito bem de e-commerce, e as pessoas chegam lá e chegam já com o interesse delas. Já chega pedindo favor. Já chega Ou pedindo vendendo favor. alguma coisa. Daniel tem muita coisa por fazer. Entendeu? Tem vários clientes por atender, tem suas empresas por fazer. Então, cara, aí o primeiro erro que a pessoa comete, colocar o seu interesse antes de ser interessante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar a atenção ao Daniel. Ele tem que olhar para mim e dizer, olha, esse cara aqui, é útil para mim. Porque o que eu sempre digo nos meus treinamentos, se você quiser fazer network com uma pessoa relevante, você tem que ser útil. Ninguém quer estar ao lado de alguém que não é útil. Ninguém. Então você tem que ser útil, você tem que chamar a atenção, você tem que ser uma pessoa que vai agregar. Então você tem que ser interessante. A pessoa tem que se interessar em estar ao seu lado. Quando isso acontece, cara, tudo aquilo que você tiver como objetivo, como desejo, a porta vai estar aberta. Entendeu? O network é isso. E existem estratégias para isso. É isso que eu ensino muito. Como montar estratégias para se conectar com uma pessoa relevante. Depois você vai contar pra gente. Eu sei que você se conectou com algumas pessoas bem, bem legais aí, né? Bem estratégicas pro seu negócio. Sim. E que, pelo menos eu acho que seria bem inacessíveis, assim. Não é todo mundo que conseguiria chegar. Sim. E você, de alguma forma, aí conseguiu, né? Sim. Mais do que ser você tem que se demonstrar interessado também, né? Eu entendo assim, que você tem que ser interessante e você tem que mostrar que você está interessado também, né? Não é só você chegar e... Obviamente, acho que o maior erro é você chegar já... Por exemplo, imagina que tem um cara que é o maior comprador, sei lá, de uma grande empresa.
Se eu chegar, tentar me conectar e já mostrar, pô, eu vendo esse produto aqui, tá, não, eu acho que é mais complicado você se conectar, você entende dessa forma Sim. também. Cara, ainda mais você não é nem brasileiro, você consegue se conectar com pessoas super chaves que tem um nome relevante já no mercado, né? Uhum. Conta um pouco pra gente aí como é uma experiência dessas assim e como que eu sei que você foi traçado uma estratégia e até você chegar no seu objetivo, né? Sim. Você pode abrir isso aqui? Claro, claro, claro. Eu acho que quem está aí acompanhando desse lado, né, tem que aprender, sei lá, de todas as formas aqui. Acho que nosso objetivo é esse, passar conhecimento para que as pessoas possam aplicar e ter resultado, né? Bom, networking, né, mais na linguagem de negócios, é estratégia. Então, quando você olha um cara que você diz, olha, essa pessoa vai me ajudar nisso, essa pessoa vai me ajudar naquilo. A primeira coisa que você precisa fazer, quando você olha para uma pessoa dessas, é você entender qual é a dor dessa pessoa. Todo mundo tem uma dor, independentemente da Mesmo se o cara já quantia. for bem sucedido, você. Porque qual é o erro das pessoas? Quando olham para um cara bem sucedido, dizem, cara, esse já tem tudo. Aham. Tem dinheiro, tem. Ele não precisa de nada. Mas não, todo mundo tem dor. Todo mundo tem dor. Isso eu descobri. Que todo mundo tem dor, independentemente de ser multimilionário, ser bilionário. Já me conectei com alguns bilionários brasileiros. E eu entendi uma coisa: todo mundo tem dor, independentemente da quantia de dinheiro que você vai ter. Então, entendendo isso, já fica o teu olhar já fica muito mais estratégico. Qual é o próximo passo? Entender qual é a dor dessa pessoa. Então, você olha para uma pessoa que você sabe que vai te ajudar a alcançar algum objetivo, você olha para a dor dessa pessoa. Olhando para a dor dessa pessoa, olha aquilo que está a teu alcance. Por quê? Tem pessoas, né, que isso aconteceu várias vezes comigo, e acontece até hoje. Tem pessoas que eu olho, que eu vejo que, claro, são pessoas bem-sucedidas, mas que eu sei que o dinheiro delas não compra o acesso que eu tenho. Calma aí, o dinheiro dela não a. Não compra o acesso que eu tenho. Por exemplo, tem algo que Entendi. tem algo que eu tenho acesso, assim, não pago nada. Mas ela, com o dinheiro que ela tem, não consegue ter acesso. Esse olhar estratégico que a pessoa tem que olhar, tem que ter. Olha, o que eu posso fazer para esse cara que, para mim, é muito fácil eu doar e talvez para ele é difícil adquirir. Ainda que ele já seja bem Ainda que ele sucedido, já... que. Exatamente. Esse pensamento que eu tenho que ter. Então, quando você coloca a tua mente nesse pensamento, a tua mente já começa a trabalhar para ver aquilo que você pode fazer por essa pessoa. É assim como eu faço. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu vejo, ok, o que essa pessoa faz? Ah, ok, tá bom. A pessoa faz isso. O que eu tenho no meu arsenal que eu posso doar para essa pessoa? Então, se eu consigo identificar algo que eu consigo doar para essa pessoa, eu já tenho um ponto de partida. Porque vai ser irresistível para ele. Porque uma dor, todo mundo quer acabar com uma dor. Todo mundo. Então, se eu consigo pegar na dor da pessoa, é irresistível, não tem como. Ele vai ter que fazer, ele vai ter que se conectar. Uhum. Então, só assim. Quando eu vejo alguém, eu vou para a dor da pessoa depois de, 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 de olhar bem a vida dela, eu vou e a coisa acontece. Só que eu sou muito estratégico. Quando eu chego, eu sei que, claro, por exemplo, olhando para uma pessoa bem-sucedida, eu não vou ter todo o tempo do mundo para falar quem eu sou, o que eu faço. Eu chego, apresento a solução da dor dela e coloco o meu nome. Dá um exemplo aí, como é que você faz? Imagina que eu sou um cara que você queira acessar e não sabe como fazer. Como que você faria assim? Ok, vamos lá. Vamos ver que você tem milhões de seguidores nas redes sociais. Eu te mando mensagem e você não responde. Aham. Qual é a minha estratégia primeira que eu uso? Ok, Daniel, se é um cara inacessível, provavelmente ele tem uma equipe. Se é um empresário, ele tem uma equipe. Dentro da equipe dele tem um cara mais frágil que você pode encontrar. Quando digo mais frágil, é a pessoa mais que você pode ter o contato mais fácil. Entendi. Você entendeu? Vamos lá, Entendi. pode ser o filmmaker, pode ser o cara que, sei lá, mano, o cara que está com ele, entendeu? Mas ninguém conhece. É só assim. Então olho para o cara, ver o quê? Essa pessoa não me responde no Instagram. Manda mensagem, não tem como. Então olho na equipe dele, qual é a pessoa que eu consigo entrar em contato. E quando eu vou para essa pessoa, eu digo, olha, eu sou X, consigo fazer isso para essa pessoa. O que essa pessoa vai fazer? Vai pegar a mensagem e vai mostrar pro cara. Você entendeu? Entendi. É assim mesmo. Usando a rede social Usando mesmo. a rede social. Porque às vezes, Interessante. claro, você pode não, sei lá, saber a localização do escritório. Então, é por isso que eu digo que é tudo estratégico. Porque você olha para a pessoa e vê as pessoas que estão ao redor dela. Ou seja, opa, esse aqui é muito mais fácil eu entrar em contato. Hum, Entendeu? É uma pessoa, talvez, sei lá, tem 1.000 seguidores.
Se entra uma mensagem, ela consegue ver logo quem é essa pessoa. Então, quando você entra com uma mensagem dessas, que é uma mensagem chamativa, ele diz, olha, se, sei lá, a pessoa, sei lá, o meu chefe, né, o meu líder, tem uma coisa dessas que essa pessoa está oferecendo, opá, e a pessoa vai ter acesso direto. Eu fiz isso muitas vezes. Entendeu? Então, essa é uma estratégia que eu uso. Se eu quero me conectar com uma pessoa que eu não consigo ter contato, eu uso as pessoas mais próximas dele, que eu Entendi, sei que tem contato direto com ele. entendi. Entendeu? Então, eu ofereço aquilo que eu quero oferecer para os contatos direto dele que conseguem chegar para ele. Isso você vê pra. Eu imagino que sirva pra todas as áreas, né? Tipo, Todas as vai, áreas. a gente trabalha com e-commerce, imagina que, sei lá, eventualmente eu quero chegar num fornecedor que já é um fornecedor grande, não sei se é um bom exemplo, mas que seja um fornecedor que não seja tão acessível. Essa estratégia, segundo a sua metodologia, funcionaria tranquilo. Eu conseguiria Funciona acessar quem eu quisesse. quem você quiser. Então não é limitado a um nicho ou nada disso. Não, não é limitado. Você consegue acessar quem você quiser. Por quê? Vamos lá, é o exemplo que eu dei. Todas as pessoas bem-sucedidas têm pessoas que estão ali para lhe servir que é muito fácil você se conectar com essas pessoas. É muito fácil. Então, essa estratégia que eu falei agora é uma estratégia que eu uso muito, porque eu sei que essas pessoas. Claro, isso, porque eu disse, isso não é algo certeiro, mas dá muito certo. Tá, tá. Dá muito certo. Por quê? Porque essa pessoa consegue ter acesso direto a essa pessoa, né, que você deseja se conectar. Então, é muito mais fácil você passar a informação por esse meio. Outro meio que você pode usar, que eu também uso, é, vamos lá, por exemplo, eu quero me conectar com um cara, né? Eu não consigo falar com um cara, é difícil. Mas, por exemplo, eu sei onde o cara trabalha, eu sei o escritório dele, eu mando um presente para ele. Eu pego algo significativo para ele, mando um presente para ele. Cara, é uma questão de, talvez de dias, dele entrar em contato comigo. Por quê? Porque eu peguei um. Vou dar um exemplo. Mas como você manda? Você tem o. Você deve ter que ter no mínimo o endereço dele ou alguma coisa Então, assim, né? vamos lá. É muito fácil, por exemplo, eu saber qual é o escritório sei lá, de um empresário. Uhum, Por exemplo, ele é dono, por exemplo, disso. O escritório está localizado no sítio X. Tem informação na internet. certo. Você entendeu? Então, eu mando um presente direcionado para ele. Cara, e tem alguma rede social específica que você gosta de usar? Sei lá, às vezes LinkedIn é bem pra negócios, assim. Instagram, Eu como que uso é o muito seu? mais Instagram. Muito mais. Muito mais. Tem alguma razão por quê? Ou porque você tá mais familiarizado? Não, porque eu acho que é onde tem mais fluxo, né? É onde, por exemplo, LinkedIn é uma aplicação muito profissional. Não há muita interação, Entendi. enquanto o Instagram é diferente. Instagram você consegue ver o dia a dia do cara, você consegue ver quem são as pessoas que andam com É ele. mais É pessoal, muito né? mais fácil você estruturar a estratégia de network, enquanto o Entendi. LinkedIn não. Você entende? Então, é por isso que eu uso mais o Instagram. Legal. Entendeu? Eu já vi no seu Instagram, você tem fotos aí com o Thiago Brunet, com o Davi Braga, com vários caras que não são tão acessíveis assim. Sim. E com todos eles você usa essa mesma estratégia ou cada um você usa uma estratégia diferente? Praticamente todos foram a mesma estratégia, né? Vamos lá, vou dar um exemplo do Thiago Brunet. Thiago Brunet foi a primeira pessoa que eu me conectei, assim, uma pessoa relevante que eu me conectei. Certo. Como é que foi com o Thiago Mas espera Brunet? um pouco, você já estava no Brasil isso? Ó, Não, você estava lá em não é Moçambique. Moçambique. Caramba. Você entende? Então, como é que foi com o Thiago Brunet? Cara, começou mesmo lá em Moçambique. Foi uma fase muito desafiadora para mim quando eu conheci ele. Tipo, comecei a ver os vídeos dele e tudo mais. E eu disse, cara, gostaria de um dia falar com essa pessoa, com esse cara, entendeu? Então, só que é aquilo, milhões de seguidores. Como é Pois que vai é. dar atenção? Você entende? Então, eu ali, mano, eu comentava, mandava mensagem, nada. Até um dia que eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa que vai tocar a ele. Eu estou em Moçambique, são milhares de mensagens talvez que entram no direct dele por dia. Então, eu preciso fazer algo diferente que essas pessoas fazem. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma empresa aqui no Brasil que fazia molduras, né? Fazia molduras com a fotografia da pessoa. Certo. E olha a estratégia que eu usei. Eu conectei com um cara que era muito mais, era um cara muito direto dele e era de fácil acesso. Eu me conectei com um cara e pedi o endereço do escritório. Ele me passou. Era um funcionário dele. Uhum. Era um cara direto dele, direto. Eu pedi o endereço e ele me passou. Então, depois eu falei com essa empresa, né? Eu disse, olha, eu quero fazer um quadro da família dele, não só dele, da família dele. Cara,
família representa Sim. um homem, entendeu? Eu disse que era um quadro da família dele. Então, escolhi uma foto no Instagram ele e a família, mandei para essa empresa, eles fizeram a moldura tudo e mandaram diretamente para o escritório dele. Só que o que aconteceu? Isso levou muito tempo, porque a empresa estava num outro estado. Eu ainda não conhecia muito bem o Brasil, como é que funciona Sim, estado, sim, não sei o que, imagino. pensei que era tudo. Então, estava num outro estado, então demorou muito. Muito. Tanto que eu pensei, cara, mano, talvez que me deram um Se golpe. perdeu. Talvez me deram um golpe. Então, demorou muito, assim, acho que uns 2 ou mais, uns 2 meses ou mais. Demorou muito. Eu até perdi a esperança, tipo, Já. aconteceu. Só que o dia eu tava no trabalho ainda, eu trabalhava, porque eu sou engenheiro civil, sou formado em engenharia civil. Então eu tava no escritório, tava mexendo com um projeto, tava cansado esse dia, e o meu celular tava aí na mesa. Eu ali, pá. Então, de repente entrou uma notificação do Instagram. Só que eu não conseguia ver o que era. Então eu peguei meu celular, levantei e vi. Tiago Brunetti mencionou no Stories. O quê? Caramba. Que tipo, ei, mano, o coração começou a bater. O que tá acontecendo aqui? Então eu abri. Cara, ele recebeu aquela moldura que eu mandei fazer. Ele colocou destacado ali meu user. Disse, ó, eu recebi isso aí. Porque eu mandei a moldura e uma carta pra ele. Né? Tá. Eu ia falar e tal. E nessa carta você falou sobre você? O que que era? Eu exprimi aquilo que eu queria, né? Tipo, Aham. né? Tipo, eu sou, sei lá, sou moçambicano, te acompanho, todos os vídeos têm me ajudado. Foi mais nesse contexto, né? De agradecer e tal. E falar de algumas coisas que eu tava fazendo na altura. Não foi, e nem, assim, não coloquei nenhum interesse. Tipo, quero isso, não. Foi Mas mesmo, meio que agradecendo mesmo. meio que agradecendo, entendeu? Então, ele recebeu, fez os stories, cara, me marcou, mostrou, tipo, recebi isso aqui, não sei o quê. Então, cara, já é um passo. Entendeu? Já é um passo. Então, depois disso, a equipe dele entrou em contato comigo. Eu disse, olha, ele gostou muito do presente e tal, não sei o que, nós queremos agradecer. E em que nós podemos te ajudar? Tipo, o que ele disse, a mensagem que eles mandaram, o que o Tiago pode fazer por ti? Eu, cara, Ah, eles só chegaram por... a responder isso pra você? Mano. E eu fiquei tipo, mano. Na altura eu tava escrevendo o meu livro. É, o meu livro. Que eu vou lançar, se Deus quiser, agora no princípio do próximo ano. Que legal. Você pode falar aí qual que é o nome do livro ou ainda tá na fase de. Vamos colocar Tá bom. no spoiler. Você volta quando Eu você volto, claro, eu volto. lançar. Então, eu tava a escrever o meu livro e tal, eu disse, olha, porque na verdade uma das pessoas que me inspirou, não vou dizer me incentivou, mas me inspirou a escrever foi o próprio Tiago, né? Ele é escritor também, Ele né? é escritor best-seller. Então ele me inspirou. Disse, cara, eu também quero. Porque eu sempre quis escrever um livro, né? Só que, sei lá, é aquela coisa, sempre quis, mas nunca tive ação para fazer isso. Entendi. Mas eu tive ação, uma das pessoas que me inspirou muito a ter ação foi ele. Por causa da história dele e tal, não sei o quê. Então, eu comecei a escrever esse livro e tal, não sei o quê. Então, quando eles mandaram aquela mensagem, a equipe deles, olha, eu tenho um pedido, mas acho que é difícil. Eu queria que ele me desse uma mentoria no meu livro. Então eles disseram, eu mandei essa mensagem para eles, acho que eles pediram tipo algum tempo para, né, para falar com ele. Depois disseram para eu mandar meu livro. Eu mandei, o formato, né, ainda estava no Word e tal, eu mandei para ele. Então eles disseram que ele vai ver e tal, não sei o quê. E de boa. Acho que ficou algumas semanas, ele próprio mandou mensagem. Caramba. Ou seja, ele leu, então. Ele leu, ele próprio mandou Ele não mensagem. mandou o funcionário ler. Não, do próprio Instagram dele, ele mandou mensagem. Às vezes era o livro é bom e tal, não sei o quê. Eu não lembro muito bem o que, que ele falou. Abençoou meu livro, não sei o quê. Cara, aquilo me marcou. Aquilo me marcou. Eu ainda estava em Moçambique. Aquilo marcou muito, muito, muito mesmo. Então, depois houve a mudança e tal, eu vim para aqui, para o Brasil e tal, não sei o quê. Então, eu cheguei aqui em janeiro do ano passado. Em fevereiro, ele completava anos, né? Então, ele fez o aniversário, um evento fechado. E eu fui. Mas você foi convidado? Como é que foi? Você Não, era coisa, era um evento fechado que a pessoa comprava ingresso, né? Mas era fechado. Então, eu comprei ingresso e fui. Fui ali bem arrumadinho e tal. Então, sabe, cara, oportunidade de ouro. única. Tem que se apresentar Tá bem mesmo. apresentado. Então, fui pra lá, tinha muita gente, claro, né? Tinha várias pessoas
relevantes lá, vários empresários de grande estatura aqui do Brasil. Tinha várias Cita alguns aí, eu não soube Cara, desse tinha evento aí. tava o Janguê Denis, estava o Caio Carneiro, eh, tava alguns autores de novela também, só que eu não conheço os nomes. Cara, tinha pessoa de peso Legal, lá, tinha uma legal. pessoa de peso. E você consegue usar essas oportunidades pra se conectar com outras pessoas também, né? Exatamente, é o que eu faço demais. Eu faço demais isso. Depois vamos falar mais adiante. Então, tava ali muita gente e tal, não sei o quê. Então, e outra coisa, nesse episódio, Tiago, eu desenvolvi muitas estratégias. Uma das estratégias que eu desenvolvi Cara, também. essas estratégias você cria por si só ou você lê em algum lugar, você aprendeu com alguém ou você foi Cara, testando e foi vendo o que eu estava fui dando certo? testando, eu fui testando. Pô, Entendeu? legal. Eu fui testando, porque não tive alguém que me ensinou a fazer isso. Foi teste, Claro, alguns insights eu pegava em algum livro, ou o que uma pessoa falava, mas muitas das estratégias eu desenvolvi. Por testar, entendeu? Por ver que, opa, isso aqui dá certo. Entendeu? Então, então, quando eu fui, eu disse, cara, eu não posso ir de mãos vazias para um negócio desse. Ah, o que que acontece? Quando eu sabia que ia sair de Moçambique para aqui, Cara, posso te dar uma cortada rapidão? pode. Você veio pro Brasil por alguma razão específica? Ou você sentiu que era pra você vir porque aqui tinha algo pra você? Como é que foi essa história? Só pro pessoal entender. Essa história é longa, tem muito a ver também com a parte espiritual das coisas, né? Eu senti um chamado de Deus para essa nação. Você entendeu que Deus te chamou pra vir. Exatamente. Mas também, claro, tinha esse meu lado pessoal de querer me conectar com pessoas, né? Relevantes, pessoas que estavam a fazer acontecer. Então, meio que as duas coisas casaram. Pô, legal. Então, foi uma das coisas que me impulsionou a vir para aqui. E, como eu dizia, quando eu saí de Moçambique, eu sabia que estava a sair de lá, eu tinha uma lista de pessoas que eu queria me conectar. Tinha uma lista. Essas pessoas eu quando chegar lá, eu vou seguir, eu vou perseguir Cara, essas e como é que é? O pessoal de Moçambique segue bastante brasileiro assim? Como é que é? Segue, É segue, mesmo? segue. Tem muita influência do Brasil lá, porque, por exemplo, a Record tá lá, a TV Record tá lá, passam muitas novelas brasileiras lá, então meio que as pessoas Entendi. já conhecem um pouco, né, da realidade brasileira. Então, como eu tinha uma lista de pessoas, então eu preparei presentes direcionados, entendeu? Então, preparei presentes quando saí de Moçambique, porque eu sei, cara, se um cara daqui do Brasil ouve que alguém trouxe um presente de Moçambique, o cara fica emocionado. É verdade. Entendeu? Então vou preparar coisas específicas. Então aconteceu, eu preparei para o Tiago, preparei para vários outros. Então quando eu fui para o aniversário dele, levei o meu presente. Então, tava ali algumas pessoas, tá? Acho que ela Ele lembrou de você? calma. Então, quando eu cheguei, quando chegou a minha vez de falar com ele, eu me apresentei, eu sou José de Moçambique. Eu disse, "Mas você veio para aqui? Ele lembrou. Eu disse, "Ih, tá, não sei o que, blá, blá." Então, trocamos um pouco de ideia. E nós estávamos, acho que aquela foto está no meu Instagram, praticamente nós estávamos vestidos da mesma forma. Então, o pessoal ficou Depois tipo, eu vou pôr a foto aqui no vídeo pro depois pessoal coloca. ver. O pessoal ficou tipo, os caras vestidos da mesma forma e tal. Então, ficou nesse ambiente. Trocamos a foto e tal, não sei o que. Eu falei com ele, de boa. Não fui muito agressivo, sabe? Sim. Só aquele cara e tal, esse cara, ele lembrou-se, tá? Passei o presente e fui embora. Fui embora. Porque outra coisa muito importante que as pessoas têm que ter noção, quando a abertura de uma oportunidade de se conectar com uma pessoa relevante, tenha muito cuidado com o teu comportamento nesse momento. Porque as pessoas ficam empolgadas, não sei o quê. Cara, isso estraga muito. E a tendência é o cara, pô, é a última e única vez que eu tenho a chance de Exato. falar com ele agora que eu vou tentar vender tudo que eu puder, ou me E aí já estraga apresentar, tudo, abraçar, mano. tirar foto. Aí estraga tudo, mano. Estraga tudo. Porque a pessoa fica tipo, mano, eu não quero um Dá, cara dá, desse, dá um entendeu? espaço. Exatamente. Então, nesse momento as pessoas têm que ter muito cuidado. Então, eu fui o mais simples possível. Ah, tá aqui, tá bom. Acho que isso também na cabeça dele ficou tipo, opa, você entende? Porque eu sei, eu vejo isso, várias pessoas fazem isso. Quando eu puder estar com alguém, ficam empolgadas, não sei o quê. E meio que muitas pessoas, principalmente as pessoas relevantes, já querem distância de uma pessoa dessas. Sabem que é emoção, tá ali só para aparecer, sabe? Então eu fui muito estratégico, entreguei e fui embora. Disse aquilo que eu poderia ajudar e tal, se ele precisar de alguma coisa, de boa, me oferecia a ajudar e fui embora. Entendeu? Mas nesse cenário, cara, eu usei várias estratégias. Várias estratégias. Todas que nós falamos aqui. Me conectar com as pessoas mais próximas dele.
Uhum. Nunca ir de mãos vazias se tiver uma oportunidade. Eu não, cara, se eu tenho a oportunidade de estar com alguém relevante, eu nunca vou de mãos vazias. Então, você que está aí do outro lado, já pega essa dica. Anota aí que ó, essa dica é de ouro. Essa é de ouro. Nunca vai de mãos vazias. Por quê? Por que que isso é importante, Daniel? Cara, se eu te ofereço isto aqui, e você pegar um negócio desse e coloca na sua casa, sempre que você olhar para esse vaso, você vai saber que alguém te deu. E se você for o mais estratégico possível, a pessoa vai saber quem foi a pessoa que deu. Você entende? Tá. Então, por isso que presente é algo muito importante. E claro, presente tenta. E as pessoas também podem perguntar: mas cara, sei lá, um cara muito rico, qual é o presente que eu vou dar? Você Uhum. entende? Uhum. Não tem nada a ver O que que com. eu vou dar pra esse cara? Já tem tudo, Já tipo tem isso, né? tudo. Qual é a estratégia que eu usei? Eu disse, cara, esses brasileiros estão aqui, muitos deles querem entrar em Moçambique. Muitos deles adoram o povo moçambicano. Eu trazer algo de Moçambique para eles é de valor. Para mim, é barato encontrar isso lá, porque é o que nós temos. Para eles aqui, não. Uhum, uhum. Você entende? Então, é Sim. algo que gerou valor, por saber que sai de um lugar em que ele estima, que eu tenho fácil acesso, volta àquilo que eu falei no princípio. O que eu olho para uma pessoa relevante, eu vejo qual é a dor da pessoa e eu ofereço aquilo que está no meu arsenal. Então era muito fácil para mim comprar algo em Moçambique e vir oferecer para eles, que para eles pode ser algo do outro mundo. E por curiosidade, o que que era o presente que você deu pra ele? Eu dei uma túnica, tem uma, nós temos vou dizer tecido, né? Cultural chamado capulana. Tem várias cores e tal, não sei, que é algo simbólico. A pessoa olha, já Entendi. sabe que isso aqui é da África. É, entendi. Então eu dei isso para ele. Que é algo que ele vai olhar e vai dizer, cara, isso não é daqui do Brasil, alguém Uhum. trouxe de Moçambique, você entende? Então, a estratégia tem que ser sempre nesse sentido. Eu até vou contar um episódio que fiquei muito surpreso de como isso deu efeito. Agora eu estava em Moçambique em agosto, eu tive um evento lá meu e também tivemos um evento o Poder Network do Bruno Avelar. Vários dos que participaram daquele evento são pessoas que eu também já tinha me conectado, usando as mesmas estratégias. O Bruno Avelar você conheceu lá também? Não, o Bruno Avelar eu conheci aqui. Aqui. O Bruno Avelar eu conheci aqui. Então, eu usei a mesma estratégia com o Bruno. Legal. O que que eu fiz? Eu comprei água em Moçambique para ele. E eu sabia que ele estava com desejo de entrar em Moçambique. Então, eu comprei água para ele. Eu disse, olha, comprei essa capulana para ti. E qualquer coisa que você precisar em Moçambique, eu tô aqui. Meu nome é Josué. Cara, foi muito simples com ele. É aquilo que eu Mas disse. isso aqui foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil. Ele não tinha feito o evento dele ainda lá, né? E como eu me conectei com o Bruno? Foi no aniversário do Thiago Brunet desse ano também. Então você já virou praticamente um brother do Thiago Cara, Brunet, né? eu, qualquer oportunidade de estar nesse ambiente, eu estou. Então, só que o que acontece? Eu fui mais estratégico nesse ambiente porque era aniversário do Thiago Brunet. Todo mundo que estava lá queria o Thiago. Mas lá tinha vários caras relevantes, mano. Tava o Thiago Fonseca, tava o Caio Carneiro, tava o Arturo Aguiar, que acho que é um autor brasileiro. Tava o Bruno Avelar. Cara, tinha muita gente relevante no mundo dos negócios lá. Só Uhum. que ninguém tava dando atenção, porque todo mundo tá focado no O foco era aniversariante. Eu aniversariante. já não tô no foco no aniversariante, tô no foco das pessoas que estão ali. Que para mim já é muito fácil acessar essas pessoas, porque estão ali, você entende? Então, cara, viu o Bruno Avelar, eu fui ter com ele. Cara, mas como é que é, cara? Pô, eu não sei, assim, eu sou um pouco mais tímido, talvez não seria tão fácil eu chegar, pô, e aí, tudo bem? Qual é o seu approach quando você chega num cara desse, assim? É aquilo que eu disse, sempre que eu aproximo um cara, eu já estudei essa pessoa. Entendi. Eu já fiz uma Ah, então análise, você já né? imaginava quem ia estar lá. Exato. E como é que aconteceu com o Bruno? Eu mandei uma mensagem para ele, no Instagram primeiro. Eu disse, Bruno, gostaria de me encontrar contigo, porque ele vive nos Estados Unidos. Eu disse, Aham. Bruno, gostaria de me encontrar contigo, eu trouxe algo de Moçambique para ti. Cara, só essa frase já cria uma conexão. Nessa época ele tá morando nos Estados Unidos ainda. Ele tá nos Estados Unidos, só que ele vem para aqui, sei lá, Tá, negócio e tudo entendi. mais. Então ele me disse, olha, eu vou estar no aniversário do Thiago Brunet. Eu disse, eu também vou. Então vamos nos encontrar lá. Foi assim. Ah, E não falei mais nada. E foi assim, quando eu cheguei lá, procurei ele. Eu disse, tá aqui o presente e tal, não sei o que, não sei o que. Tirei uma foto com ele e fui embora. Não fiquei a puxar papo. Essa é outra coisa que estraga. Quer puxar papo. Não. Fiz aquilo que eu tinha que fazer e fui embora. Eu poderia muito bem ficar a conversar com ele. Porque ele estava ali, cara. Não tinha ninguém ali, sei lá, fazendo um fila para tirar foto. Ele estava ali. Eu poderia muito bem estar ali. Não. Só que não. Eu disse, vou ser objetivo. Entreguei o presente e fui embora. Fui fazer minhas coisas. Quando fomos para Moçambique agora,
eu tava na mesa, tava eu, Davi Braga, Tiago Fonseca, João Kepler. Estamos ali a conversar. Então depois o Bruno Avelar vem. Ele olha para mim. Ele disse, nós nos conhecemos. Eu disse, sim, nós nos conhecemos no Brasil. Ele, cara. Isso aí já foi lá Isso foi em Moçambique. no evento lá em Moçambique. Já tinham passado. Porque eu me conectei com ele aqui foi em fevereiro, isso foi em agosto, já tinha passado alguns meses. Ele lembrou-se de mim. E olha o que ele falou naquela mesa, cara. Ele disse assim, ele disse para os que estavam ali, né, o Davi e tal, não sei Mas o Davi, todo esse pessoal que estava junto com você já conhecia eles? Eu já Ou não, conhecia. você conheceu no evento lá Eu também? conheci aqui. A maioria deles eu conheci aqui. É por isso que eu disse, quando eu saí de Moçambique, eu tinha uma lista de pessoas que eu queria conhecer. São estratégicas para... Exatamente. Então eu já conhecia alguns estavam ali naquela mesa. Então quando o Bruno chega, ele disse assim, falou para todo mundo que estava na mesa. Disse, esse cara sabe fazer networking. Eu tava calado, mano. Pô, já Você entende? te deu uma moral. Mano, eu tava calado, eu fiquei surpreso, sabe? Por que eu fiquei surpreso, cara? Porque pra mim, de onde eu venho, essas eram pessoas que eu olhava, sabe? Quando você vê um mundo tão distante, Distante. era assim como eu olhava, mano. Ficava, mano, esses caras estão no outro Cara, mundo. eu que tô no Brasil já acho distante. Imagina um cara que tá em outro país. Era assim, eu olhava esses caras, mano, tava muito distante. Estar na mesa com eles, pra mim é um grande marco na minha vida. Você entende? Estar na mesa. Porque eu sei que são pessoas que, mesmo aqui no Brasil, como tu bem estás a dizer, são pessoas que não são de fácil acesso. Uhum. Então, quando o Bruno chega e diz, esse cara sabe fazer networking, depois ele disse assim, esse cara me encontrou no evento Thiago Brunet, me deu um presente, disse o nome dele e foi embora. E eu não me esqueci. Ele falou na rodinha. Ele falou, esse eu não me esqueci dele, é por isso que eu me lembrei. O Davi Braga também explode aqui. Disse, cara, ele também me deu um presente. Não sei o quê. Então, os caras Todo mundo ganhou um presente. mas os caras ficou tipo, mano, quem é esse cara? E olha o que aconteceu. Eu só não conhecia o João Kepler ali na mesa, pessoalmente, né? Eu já tinha visto, mas nunca tínhamos conversado, nunca tínhamos visto. O que aconteceu ali, mano? O João Kepler ficou, tipo, quem é esse jovem? Então, o que aconteceu? Tem um empresário moçambicano que ele... Cara, só pra me localizar, então, nesse evento aí tava, então... Me lista aí todo mundo que tava nesse evento? Não, por exemplo, desse pessoal que você tava se relacionando, que já tava na sua lista de pessoas estratégicas e que você já tava convivendo com eles. Tava o Davi O Davi Braga. Braga, ele... Só pra explicar pro pessoal o que ele é... Ele fala sobre empreendedorismo, é um menino novo. É um grande empreendedor. Começou a empreender com 13 anos. Ele montou uma empresa, vendeu essa empresa. É um gênio. É um gênio. Então, é investidor também, acho que é mais de 16 empresas. Então, é uma pessoa que tem feito diferença mesmo nesse mundo do empreendedorismo. Então, estava ali também o Tiago Fonseca, que é uma grande referência no marketing digital. O próprio Bruno Avelar, que é uma grande referência no networking também. João Kepler, que é o maior investidor anjo do Brasil. Ele é parente do Davi ou não? É o pai dele. É o pai dele, né? É o pai dele. Tá, eu só não queria cometer a gafe, melhor perguntar. Eu imaginava que é era o pai ele. dele, é o pai dele. Tá. Ele é o maior investidor anjo É o maior em investidor anjo do startups? Brasil. Ele já investiu em mais de 1.600 empresas. Pô, sensacional. Então, olha o que aconteceu. E você tava numa roda com todos esses caras assim. Eu tava com esses caras, mano. Você entende? Pra mim, aquilo foi algo não tem preço. Só estar ali a conversar com eles, partilhar aquilo que são as minhas experiências, não tem preço. E olha o que o João Kepler fala. Quando ele ficou ali, viu que, então ele disse, vamos montar algo aqui. Pô, que legal, cara. Vamos montar algo aqui. Começou a falar, não sei o que, só não vou falar o que é, né, só pra... É segredo, daqui a exato. alguns episódios você volta e mostra pra gente o que vocês bolaram aí. Mas o que aconteceu? Depois daquela conversa, João Kepler se conectou com um grande empresário moçambicano. E quando ele foi ter com esse empresário moçambicano, ele perguntou se ele conhecia Josué. Que isso, mano. Só que mano, aquilo foi lindo. Esse grande empresário, eu não vou falar o nome só pra... Esse grande empresário moçambicano é um cara que eu acabava de me conectar. Então ele já conhecia a minha história. Quando o João Kepler perguntou, eu disse, claro que eu conheço, é um bom jovem. Ele falou bem de mim, claro, porque ele já sabia quem eu era. Aí, tá, você já tava conectado com esse cara? Eu já tava empresário. conectado com esse cara. Só que aí chegou o João Kepler e falou de você ainda. Aí ele falou de mim. Então o João Kepler ficou também, mano, quem é esse jovem? Que parece que todo mundo conhece. Tanta gente... Você entende? Porque uma coisa que eu sei
que isso é um princípio bíblico. Salomão fala, o bom nome vale mais do que o ouro. Uhum. Claro que é impossível se agradar todo mundo. Sim. É impossível. Mas no que depender de ti, tenha um bom nome diante das pessoas. Imagina se aquele Que sua empresário... reputação chega antes de você, inclusive, né? Exatamente. Imagina se o João Kepler tivesse perguntado àquele empresário e aquele, sei lá, ele tivesse uma reputação má. Era o Já fim. era. Era o fim. Então, cara, todos esses episódios me fizeram refletir muito. Cara, eles não perguntaram quando é que eu tinha no banco. Os caras são multimilionários. Uhum. Eles não perguntaram quando é que eu tinha no banco. Não queria saber se eu moro numa mansão, se eu tenho carro, nada. Só o fato de ter um nome de alguém que serve. Outra coisa que o Bruno Avelar falou quando chegou na mesa. Ele disse, eu te conheço. Depois ele me apertou a mão. E ele disse uma coisa, muito obrigado por teres conectado. Porque o que aconteceu? Esse evento, o Poder Network, a pessoa que levou o Poder Network, porque esse evento que só acontece nos Estados Unidos, ou só acontecia Tá. nos Estados Unidos. Foi a primeira vez a acontecer em Moçambique e fora dos Estados Unidos, tipo, né? Porque antes era só lá. Foi a primeira vez a acontecer fora e foi acontecer logo em Moçambique. Como é que isso aconteceu? Eu tenho um amigo, um empresário chamado Lineu Candeeiro, que é um empresário moçambicano. Na altura, nós dois estávamos a programar para contratar um palestrante para Moçambique. E isso foi em janeiro. Só que em janeiro esse meu amigo estava em Miami. Ele estava em Miami, estava de férias e tal. Só que eu disse para eles, olha, aproveita que estás em Miami, vai para Orlando. Estás aí, vai para Orlando porque amanhã vai acontecer um evento e o cara que nós queremos contratar vai estar lá. Tem a oportunidade de tu fazeres network, te conectares e ver aquilo que nós podemos fazer. Cara, ele mudou toda a agenda dele, pegou e foi para lá. Foi por Orlando. E foi lá onde tudo aconteceu. Foi lá onde ele conheceu o Bruno e o evento nasceu lá, tudo mais. Então, por isso que ele me agradeceu. Muito obrigado por ter conectado a ele, né? Porque esse evento está acontecendo porque você foi uma das suas principais nisso. Imagina se eu não tivesse falado com ele. Ele, Tá. E ele ficou sabendo disso? Foi você que falou pra ele ele? ficou sabendo, o meu amigo falou para ele. O amigo falou para ele. Então, por isso que ele me agradeceu e tal, não sei o quê. Mas, claro, isso é uma coisa que eu tô a falar aqui porque depois disso ficou aberto. Porque eu nunca quis. Sabe, uma coisa que as pessoas têm que entender, também quando se trata de networking, tenha muito cuidado com aquilo que você expõe. Certo. Por quê? Por que eu estou a falar sobre esse episódio? Porque o próprio Bruno falou para as milhares de pessoas que estavam lá em Moçambique. Se ele não tivesse falado, eu não teria contado isso. Entendi. Porque cara, quando você começa a servir as pessoas, você entende que você não faz aquilo para aparecer. Um dia você vai ser lembrado. Se você for uma peça fundamental para a vida de alguém, você vai ser lembrado, cara. Então, isso que eu fiz, ninguém sabia, ninguém imaginava que tinha um Josué metido nisso. Ninguém imaginava. Então, o próprio Bruno Avelar lá no evento, ele falou. Ele disse, tem um cara que vai palestrar, porque ele depois me deu a oportunidade para palestrar no evento. Ah, é? No evento dele? Lá no Poder Network, em Moçambique. Não sei. Pô, que legal. Então, para mim foi uma hora, cara, imagina. Os caras que eu via na internet, eu estava a dividir o palco com eles. Entende? Sensacional. E qual foi o tema? O que você compartilhou lá? Cara, e o mais impressionante disso tudo é que eu não sabia que eu ia palestrar no evento. Foi meio de surpresa? Você falou, pô, aproveita Foi aqui de que você vai... surpresa. Foi de Que- surpresa. É importante você estar preparado pra tudo também, né, cara? Exatamente. Eu depois vou falar de algo muito importante sobre isso. Por quê? Eu não ia palestrar no evento, nem imaginava que ele ia falar de mim. Eu tava ali só, mano, sei lá, pra aprender, estar ali com os caras. O que fez com que eu palestrasse naquele evento foi o seguinte: eu, como estava no camarim com eles, né, com os palestrantes, Ah, tá. Você tinha acesso, então, a eu tinha eles. acesso, eu tinha acesso. Então eu estava ali com eles. Uma coisa que as pessoas, você que está aí desse lado, uma das coisas que você tem que saber, muito importante que quando você estiver diante dessas pessoas, faça perguntas. Mas não só qualquer tipo de perguntas. Perguntas certas. Saber fazer perguntas é muito importante. Quando eu estava ali, cara, eu fazia perguntas. Então, quando eu fui ter com o Bruno, Eles falam, né, que um bom vendedor faz perguntas, né, cara? exatamente. Tem que saber fazer perguntas. Não é qualquer pergunta. Tem que saber fazer perguntas. Então eu cheguei para o Bruno e disse, Bruno, você sabe, eu fiz o meu evento, porque antes nós tínhamos conversado, né? Então, o meu evento tinha acontecido uma semana antes do Poder Network lá. Então eu disse, você sabe que eu fiz um evento semana passada e tal, não sei o quê. Me dava algumas dicas para eu
sabe? Para eu, sei lá, melhorar e tal. Ele começou a falar, você já tá fazendo o mais importante, estar aqui conosco e tal, não sei o que, aprender não sei o que. Pois sabe o quê? Vais palestrar agora. Cara, eu fiquei tipo, já tava a terminar o evento, eu fui Que último loucura. palestrante, mano. Eu fui o último palestrante. Disse, cara, vou palestrar no poder de network. Eu. Só que o que acontece, Daniel? Eu já estava preparado. Eu já É, tinha minha palestra no celular. Eu contava aqui no Brasil, eu disse, cara, eu não sei o que vai acontecer. Mas se eu subir naquele palco, eu já vou ter o que falar. Eu tinha minha palestra aqui. cara, foi super importante, né? Imagina que você Super. chegasse e não tem nada pra É. agregar, você vai falar o quê? Mano, eu imagino. Imagina diante de uma oportunidade dessas. Por isso que outra coisa muito importante, você está aí em casa. Esteja sempre preparado. Você não sabe quando é que a oportunidade vai aparecer para você mostrar aquilo que você tem. Porque o que acontece muitas das vezes, eu até estava a escrever isso no meu livro ontem, eu dizia o seguinte, talento sem oportunidades não é nada. Uhum. Várias pessoas são bem-sucedidas hoje, não só porque são talentosas, mas porque tiveram ou souberam aproveitar oportunidades que estiveram diante delas Pra expor esse talento, para né? expor esse talento. Então, talento não é suficiente. Você tem que ter oportunidade. Então, se você está diante de uma oportunidade como essa, será que você está preparado para poder aproveitar essa oportunidade? Então, esteja sempre preparado. Você não sabe quando é que a oportunidade aparece. Tem uma frase que eu uso muito, que é a seguinte: grandes oportunidades não têm aviso prévio. Você não Hum, sabe, cara. é verdade, Não tem verdade. aviso prévio. Então você tem que estar preparado. E eu estava preparado, já tinha a minha palestra no celular. Claro que eu não ia pegar meu celular taraleiro, eu já sabia o que ia falar. Já tava decorado ali. Já estava dentro de mim, cara. Quando, quando o Bruno disse vai, mano, eu fluí. Naturalmente, sem medo. Só até pro cara, tipo, você vai falar o quê, mano? Tinha algumas pessoas ali no camarim, né? Tá tranquilo, pode deixar Tá, que de eu, boa, de eu boa. me garanto. E foi assim, mano. Foi de boa a palestra. Foi como se eu tivesse a palestra no meu evento. Foi de boa. Então, cara, aquilo foi algo muito marcante para mim. Legal. Foi algo muito marcante para mim, para você entender uma coisa. Como eu disse, os caras não perguntaram quanto é que eu tinha no banco. Você entende? Mas porque eu agreguei valor na vida deles, essa oportunidade veio. Depois dali, cara, várias pessoas começaram a entrar em contato comigo. Vários empresários, porque ali tinha várias pessoas, Sim, grandes foi uma empresários moçambicanos. baita oportunidade pra você expor o seu trabalho, né? Tudo isso. Várias pessoas começaram a entrar em contato comigo. Querem fazer isso, querem fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Então, meio que o meu nome teve um up. Teve Sim. um Mas isso porque acréscimo você de soube autoridade. agarrar a oportunidade, né, cara? Exatamente. Então, você vê, Daniel, onde o network pode te levar. É muita coisa. É por isso que eu amo ensinar isso. Cara, Porque, e isso eu entendo que também não é uma coisa de um dia pro outro. Você foi trabalhando por um tempo, até desde que você começou a anotar o nome das pessoas que você quer conectar, até de fato você chegar e estar no evento deles. Quanto tempo teve tudo isso daí? cara, foram 2 anos. 2 anos trabalhando, né? 2 anos. Entende? Mas, só que para mim, assim, eu desbravei, eu aprendi. É diferente de uma pessoa que vai aprender comigo. Uhum. Você vai Porque eu já. encurtar muito o caminho já, né? Exatamente. Eu já vou encurtar muita coisa que eu errei, muita coisa que eu acertei. Então, a pessoa já vai receber um produto pronto, que a pessoa vai pegar, vai aplicar e vai ter resultado. Foi por isso que eu comecei a dar treinamento sobre isso. No meu treinamento, uma das coisas que eu mais falo, quase 4 horas já falar, é network. Eu detalho muito como fazer network com pessoas específicas, erros a não cometer, como manter relacionamento. Eu explico tudo, porque são coisas que eu uso. Ok? E tem outras coisas muito importantes também que é importante eu compartilhar com o pessoal que está desse lado. Que o quê? Existem alguns contactos que têm que estar, como posso explicar? Não podem ser expostos. Por exemplo, quem entra no meu perfil do Instagram vê que eu tenho foto com alguns empresários. Uhum. Tem outros que nem tiram. Por Sim. que, cara? É isso que eu vou te explicar. Por quê? Para o bem do relacionamento é importante que assim seja. Seja mais Mas discreto. exato. Então, só que você tem que ter sensibilidade para entender isso. Tem alguns contatos que se você expor antes da hora, porque não que expor é mal, mas você pode expor antes da hora. Aí acaba com tudo, cara. Entendi. Você entende? Então, Porque a outra pessoa vai te enxergar de uma forma pode diferente. enxergar de uma forma diferente. Cara, são várias situações que podem se levantar. Porém, sei lá, talvez a pessoa pode pensar que, essa pessoa aqui só queria me conectar, talvez, sei lá, só para aparecer. Tá me usando de trampolim, alguma coisa assim. Exato, você entende? Então, é por isso que,
Cara, não sei, talvez Tem que ter meio tem que ter sensibilidade, tem que né? ter essa sensibilidade para você saber que, olha, posso expor ou não posso expor. Isso é muito importante. Senão, cara, você perde o contato para sempre. Entendi. Entende? Porque tem várias coisas, mano, que você pode olhar e aplicar e também tomar cuidado, né? Que é para você, você já está numa mesa, depois ser retirada dela. Isso é a pior coisa. Sim, é verdade. Você- Cara, inclusive eu vi recentemente o Davi Braga postou um Reels. Ele fala justamente isso. Se você tá numa mesa de networking e você geralmente pega mais do que deixa na mesa, em pouco tempo você vai deixar de fazer parte dessa mesa, né? Exatamente, isso é verdade. Porque assim, tem aquela frase, eu analiso muito frases prontas. Tem aquela frase que diz assim, sei lá, se na mesa em que você está, você é o mais inteligente, então você está na mesa errada. Sim. Depende. Depende da fase aí, né? Às vezes pode ser que você esteja intencionalmente nessa mesa pra ajudar os outros a crescerem também. Pode Exatamente. ser, né? Depois tem outra frase que diz que você tem que estar em mesas em que pessoas são mais inteligentes que tu. Também depende. Né? Vamos lá. E vai de encontro disso que o Davi falou. Por exemplo, imagina, você está numa mesa de caras que estão a fazer acontecer. E você é o cara que só está ali para ouvir. Cedo ou tarde você vai sair. Então, você pode não ser o mais inteligente, mas você tem que ser inteligente o suficiente para contribuir também. Se manter naquela Tem que se no manter grupo. naquela mesa, entendeu? Então, você tem que ser inteligente o suficiente para se manter naquela mesa, contribuindo. Porque se você não contribui, cara, você vai sair. Cara, e você acredita muito nessa. Muita gente fala, né, que você é a média das 3 pessoas que você convive. Tem muito a ver com networking isso também, né, cara? Muito a ver com o network. Só que também depende. Vamos lá. É, muitas pessoas usam essa frase, por exemplo, quando querem. Usam essa frase muito mais para o lado prejudicial. Por exemplo, dizem assim: cara, a tua roda de amigos não é boa, então você é a média das pessoas que está ali. Então, se você Entendi. anda com pessoas que não são. Entende? Tipo, diminuindo as pessoas também, né? Exatamente. Só que depende, cara. Imagina se você está numa mesa de, sei lá, vou falar aqui nomes: Warren Buffett, Bill Gates. Imagina você estar numa mesa desses caras. Se você for a média desses caras, você é um cara monstro. Uhum. Você entende? Certo. Então depende. Que média você está a falar? Média de pessoas sábias ou pessoas tolas? Depende da média, mas isso é verdade. Você é média, por quê? Se você está numa mesa, Daniel, ou você está ali porque vocês compartilham da mesma visão, ou você está ali por tempo determinado. É aquilo que nós falamos. Você pode ir para uma mesa, mas para se manter nela, você tem que contribuir para estar naquela mesa. Ou Uhum. você sai. Entende? Então, isso é verdade. Isso é a média. Isso é a média. Porque não tem como você manter relacionamento com uma pessoa. Tem um versículo bíblico que diz assim: não tem como duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo. Hum. Então, como é que você vai andar com uma pessoa enquanto vocês não estão de acordo? Então, para vocês andarem juntas, vocês têm que estar de acordo. Então, o mindset tem que ser o mesmo, a visão tem que ser a mesma. Então, literalmente, você é a média das pessoas com quem você anda. Legal, legal. Agora, por exemplo, pra mim, assim, eu sou empresário, trabalho com e-commerce. Da mesma forma, o networking, eu posso usar isso a favor do meu negócio, né? E usando as minhas estratégias. E, por exemplo, eu quero, igual eu falei no começo, tem alguns players de mercado que eu quero acessar usando essa mesma estratégia. Você, no seu entendimento, é possível. É infalível. Porque, cara, é algo infalível. O networking vale mais do que dinheiro, Josué? Vale muito mais do que dinheiro. Vale muito mais do que dinheiro. Por quê? Entenda uma coisa. Tem um versículo bíblico que mudou a minha perspectiva. Está no livro de Lucas. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Está no livro de Lucas 16, versículo 8, se não estou em erro. Ele diz o seguinte: usem as riquezas desse mundo para fazer amigos. Para quando elas faltarem, olha o que Jesus está a dizer. Ela está a dizer que as riquezas podem faltar. Mesmo pro cara que já, aos olhos humanos, é bem Isso é bem sucedido. sucedido. Cara, nós vimos na pandemia quantos bilionários deixaram de ser bilionários. Uhum. A riqueza pode faltar, cara. Mas um contato é tudo. Então Jesus já te mostra que existe margem das riquezas faltarem. Mas se você usou essa riqueza para fazer amigos, você tá bom. Porque vai chegar um momento, cara, que o dinheiro não vai responder, mas a amizade sim. Você tem um bom contato. Cara, imagina, você quer entrar num lugar.
certo? Você pode ter sei lá, o maior montante de dinheiro possível. Se as pessoas fazem parte daquele lugar, não tem um bom testemunho a teu respeito, você não entra. Uhum. Você Você não é entende? convidado. Você não está convidado, cara. Independentemente de ser milionário, ser bilionário. Então, você entende que no final de tudo, o bom nome vale mais do que tudo. Então, bom network é isso. Network tem muito mais valor do que dinheiro. Porque dinheiro acaba, cara. Dinheiro é um número. Uhum. Acaba. Você entende? Você pode investir num negócio e do nada aquilo acaba. Mas um contato é tudo. É verdade. Por isso que a gente não pode depositar toda a nossa confiança no dinheiro, porque Exatamente. eventualmente pode, ninguém sabe o dia de amanhã. Exatamente. Agora, se você é bem Se você é relacionado, bem relacionado, amigo. Cara, por mais que você se torne e eu não digo pobre. bem relacionado por interesse, porque falou, ó, quem sabe vai faltar, eu vou ter o Josué Sim, aqui pra me ajudar. sim. Não, de Ser genuinamente o cara exatamente. ser amigo, né? Exatamente. Ser um cara que já agregou valor na vida dessas pessoas. Porque o que acontece? Existem esferas. Existe uma esfera, Daniel, que independentemente se você pede ou não, a pessoa vai te dar. Porque você foi tão útil para a vida dessa pessoa que ela não, ela se considera, ela é uma pessoa que ela não tem, ela se considera uma pessoa que não consegue te pagar aquilo que você fez. Tem uma dívida aí, Tem ela uma sente que tem dívida uma dívida com eterna você. contigo. Você entende? Porque você foi tão útil na vida dessa pessoa. Então, é isso que você tem que gerar. Cara, e faz muito sentido. Só cortando rapidinho, Aham. tem uma história que eu gosto, que é muito assim. Imagina que um dia eu vou convidar o José pra vir na minha casa, e eu vou lá, preparo a melhor comida que eu conseguir, né, como que eu posso fazer, com todo carinho, com todo amor, e você come comigo. Cara, a próxima vez que eu for na sua casa, eu acho que minimamente você vai ter que. Não, cara, eu tenho É que aquele fazer padrão. manter o padrão, né, cara? Exato, Isso exatamente. aí é pra tudo, não é pra comida só, é Para pra, tudo, pra cara. tudo, né? Isso é para tudo. Porque, cara, você se sente constrangido. Tipo, cara, fica mal eu. Você entende? Não proporcionar algo que a pessoa me proporcionou. Até, isso é tão profundo porque existe aquele cenário de, sei lá, você se sente como se estivesse a pagar. Existe esse Tem uma cenário. dívida de É gratidão uma, é aí. uma dívida. Mas tem aquele cenário que, cara, é mesmo. Você não consegue expressar o nível de gratidão que você tem por essa pessoa. Então você faz de tudo para que essa pessoa se sinta confortável, que essa pessoa se sinta feliz. Tá? Esse é o nível de ser útil na vida de alguém. Então, quando você consegue ser útil na vida de uma pessoa, cara, você tem portas abertas para essa Imagina pessoa. você ser útil na vida de muitas pessoas. Imagina. Você tem É tudo. essa visão que Jesus passou. Usem as riquezas para fazer amigos. Você entende? Amigos. Porque, cara, tem um que pode não te ajudar no sentido, mas tem outro que pode te ajudar. Então, se você tem uma boa rede de contatos na qual você foi útil para essas pessoas, cara, você tem tudo. Cara, e isso aí é um desafio, né? Eu imagino, assim, pra uma pessoa que é muito rica, acho que às vezes ela não deixa qualquer um acessar ela, porque, esse cara aqui tá querendo só se aproveitar de mim, não sei o quê. E Tem Jesus fala isso justamente o contrário, né? Pra você usar seu dinheiro pra. para fazer isso. Mas também tem isso. Isso é um porém. Porque, cara, naturalmente, quando você entra numa posição de influência, sempre vão ter pessoas que estão ali. Por exemplo, hoje, eu sei uma pessoa que vem ter comigo porque quer se aproveitar. Eu já consigo ver. Cara, essa pessoa aqui tá aqui porque, sei lá, quer usar do meu nome, quer usar da minha imagem para o benefício próprio. Tem isso. Isso Uhum. é, isso é inevitável. Dá pra você percebe Você isso? consegue sentir que essa pessoa tá aqui mesmo só para sugar, não para adicionar. Você consegue sentir. Como também tem aquelas pessoas que você sabe que estão aqui para adicionar. Então isso já você já consegue Entendi. sentir isso. Então, mesmo para as pessoas de influência, elas conseguem sentir isso. É por isso É que muito mais. Imagina quantas pessoas não vão atrás dessas imagina, pessoas, cara, tipo, imagina. desses caras só pra tentar Só fazer para alguma. tentar, exatamente. Ganhar alguma coisa, né? Então, por isso que você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. É aquilo que eu falei, né? Contando a história de várias pessoas que eu me conectei. Eu nunca dei essa brecha de ter um momento de estar com ela e querer fazer muita coisa, querer falar. Não, foi muito simples. Aquilo que eu vim fazer é isso, acabou. Isso também já cria um ponto de interrogação na pessoa. Fica tipo, cara, essa aqui não pediu nenhuma ajuda, essa aqui não pediu dinheiro, essa aqui não pediu isso. Então a pessoa também já fica com um ponto de interrogação a teu respeito. Quem é essa pessoa? Sim. E não tá se esforçando pra mostrar como que ele é Não! bom, quanto que ele consegue fazer. Você entende? É isso que você tem que criar nas pessoas. Só tem que se questionar quem é essa pessoa? Por que ela se comportou assim? Isso já é diferente.
Isso, você já saiu da média. Por mais que teu coração esteja queimado, mas não, fala teu negócio, fala assim. Pô, por dentro, com certeza. É intencional, mas não agora, calma. Tudo tem Exatamente. seu tempo e tem que respeitar o Exatamente. processo, né, Cara, cara? não que, mano, não todas as vezes que eu tive com essas pessoas, eu não quis. É aquele bichinho que era ali, mas mantenha calma, vai chegar um momento certo. É que vem o domínio próprio, né? Tem que Exatamente. E tal. Cara, tem muita coisa. Quando se fala de networking, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Por que tem muita coisa? Porque as pessoas são complexas. Aham. E, cara, você percebe que existe um padrão independente das pessoas, porque Sim. sabe que cada pessoa é diferente uma da outra. Uhum. Mas você conseguiu aí, de alguma forma, bolar uma fórmula aí que você consegue acessar qualquer tipo de pessoa, Qualquer tipo de pessoa. independente do ramo ou da Exatamente. complexidade do negócio. Exatamente. Porque é aquilo que eu falei no princípio. Todas as pessoas têm uma dor. Todas as pessoas têm uma dor. Então, esse é o padrão. Se você conseguir resolver a dor dessa pessoa, cara, já está. O resto são detalhes. Se você conseguir encontrar a dor dessa pessoa, já era. Muito bom. Entende? Então, ô, Josué, cara, me explica melhor. Cara, por que eu preciso fazer networking? E assim, networking é. A gente juntar aqui eu, você, o Bruno, o Elias, a gente trocar uma ideia aqui, ou não é nada disso? Tem que ser uma coisa mais pontual. Depende, né? Porque quando se fala de network, fala de rede de contatos. Certo. Agora, tem alguns contatos que você vai ter que não serão duradouros, né? Serão bem, em termos de tempo, serão bem limitados. Você pode se encontrar com uma pessoa hoje, talvez você não vai ter outra oportunidade de se conectar Mas com essa isso por pessoa. que você considera? Porque ele, por exemplo, eu miro numa pessoa e eu sei que ele pode me ajudar em tal determinado ponto que eu não consigo fazer e eu vou precisar dela. Sim. Depois que ela resolveu isso. Por isso que seria. Não nesse sentido. Por vários fatores, por exemplo, sei lá, a pessoa pode ir morar num outro lugar, Entendi. Tá. por vários fatores, né? Mas também pode ser isso. Pode ser uma pessoa que eu sei Ela foi que estratégica para é aquele estratégica momento da para minha isso. vida que eu precisava disso daqui. Exatamente. Pode ser também isso, né? Porque assim, tem pessoas, cara, na medida em que você vai crescendo, tem pessoas que vão ser úteis hoje, amanhã não vão ser. Entendi. Você entende? Isso vai acontecer. Pessoas que, para o nível em que você está hoje, vão te agregar, mas amanhã já não vão estar. Por quê? Vamos lá, imagina lá, Daniel. Você está aqui, você tem um amigo, vocês dois estão ali e tal, não sei o quê. E essa pessoa que é útil para algum episódio na tua vida que vai te levar para um outro lugar. Só que essa pessoa talvez não tenha o mesmo salto que você deu na vida. O que ela faz? Já começa a te invejar, já começa a falar mal de ti. Cara, não tem como ter relacionamento com uma pessoa dessas. Então foi útil em certa medida na tua vida, mas na outra medida já não é útil. Então também Entendi. pode ser isso. Entendi. Você entende? Não, tem vários fatores, né? Tem vários Realmente. fatores, né? Então dá para falar de um monte de coisas aqui. Então, cara, por que fazer networking, né? Primeira coisa, o que eu sempre digo às pessoas, você que está aí em casa, infelizmente você não vai saber tudo. Infelizmente, mais que você leia, eu sou uma pessoa que leio muito. Eu leio em média 5 livros por mês. Eu leio muito. Caramba. Mesmo assim, eu não vou saber de tudo. Sim. Entende? A experiência que você teve, Daniel, talvez eu nunca vou ter nessa vida. A experiência que eu tive, talvez você nunca vai ter nessa vida. Então, quando você entende isso, que você é uma pessoa limitada, então você vai entender a razão de você se conectar com outras pessoas. Porque eu vou querer aprender com os teus erros, com a tua experiência. Assim como tu também vais querer aprender. E isso vai me tornar uma pessoa melhor. Porque a minha visão da vida vai ficar mais ampla. Porque, por exemplo, tem pessoas que não sabem o que é sofrer. Tem pessoas que pensam que sofrer é comer feijão. Tem pessoas que pensam que sofrer é isso. Enquanto que outras pessoas sofrer é não comer. Uhum. Só que o que acontece? Para essas pessoas que pensam que comer feijão é sofrer, é porque elas pensam que é aquilo, a vida é aquilo para elas. Quando houve a história de uma pessoa que, em vez de que não tinha feijão, mas que não tinha nada para comer, a pessoa fica tipo, opa, afinal existe um outro lado da vida. Uhum. Isso faz com que seja uma pessoa melhor, perceptiva, já Mais empática também, né? exatamente, já consegue entender melhor as pessoas. Então, por quê? Por que teve essa visão? Porque ele se conectou com uma pessoa que tinha uma história diferente, que tinha um conhecimento diferente. Então, os pontos que eu sempre trago. Primeira coisa, por que você precisa fazer network? Para você ter conhecimento específico. Você vai ter um conhecimento específico. Primeiro que o ser humano é um ser social, né? Exato. Ele
Tipo, a gente não consegue viver sozinho, não adianta nada você ter uma Ferrari e morar numa ilha deserta que você não tem nem quem compartilhar isso. Eu acho que a Exatamente. vida não tem graça nenhuma, né? Não Então, tem. o primeiro ponto eu acho que é esse Sim, de fazer networking. sim. E segundo, aí seria a parte mais que você falou aqui pra gente, de Uhum. ser intencional, traçar objetivos e metas e mapear quem que você quer acessar e criar estratégias aí, né? Exatamente. Mas por que isso? Por que você vai mapear isso? Porque é exatamente esses pontos que eu estou a trazer aqui. Conhecimento específico, Daniel. O que você sabe sobre e-commerce, cara? Tem pessoas que vão levar talvez anos para aprender. E talvez nunca vão chegar à medida em que você está. Uhum. Você entende? Mas se essa pessoa se conecta contigo, o conhecimento dela vai ser o aprendizado dela vai ser muito mais rápido e talvez ela fique com uma visão muito mais ampla. Então, só por se conectar contigo, ela já tem um conhecimento específico. E vai quebrar a cabeça muito menos vezes, né? Exatamente, você entende? Então, olha só a vantagem do network, só nesse primeiro ponto. A vantagem que você vai ter redução de erros, perca de tempo. Cara, muita coisa que você vai poder otimizar na sua vida, só por se conectar com uma pessoa. Você entende? Então, conhecimento específico, novas experiências. Tem pessoas que, ao você se conectar com essas pessoas, você vai ter experiências novas, você vai conhecer outras coisas, né? Tem pessoas que, quando eu converso com elas, ficam espadadas, tipo, uau, você já passou por isso. Por quê? É uma experiência nova para ela. Então, experiência nova, por que que a pessoa também tem que fazer networking? Uma das coisas muito importantes, te passa credibilidade. Por exemplo, hoje, por causa das pessoas que eu me relaciono e tal, há pessoas que me dão mais Sim, ouvidos, é têm mais verdade. credibilidade. Tem um episódio que aconteceu há uns meses atrás. Um cara me procurou no Instagram, um empresário, sim, bem sucedido. Ele me procurou no Instagram, eu não conhecia ele, né? Eventualmente depois começamos a conversar, mas assim, eu via que ele estava em extrema necessidade. Eu disse, pá, ok, eu não sou uma pessoa de dar meu contato pessoal para qualquer um, Uhum. mas eu vi que aquele cara estava numa necessidade extrema. Eu disse, ok, eu vou passar o meu contato, vamos falar. E ele me ligou, falamos mais de uma hora. Necessidade de vocês financeira ou emocional? Era questão de vida mesmo. Tipo, você vê que a vida desse cara. Não, se fosse carro de negócio, eu ia cobrar, era uma mentoria. Verdade. Eu cobro. Agora eu vi que já não o negócio já não era isso, era a vida mesmo, a vida dele não estava andando bem. E eu também tenho essa parte espiritual, que eu tenho que. Aí eu tenho que cuidar. Sim. Então eu passei meu contato para ele. E ele começou a falar de, sei lá, vários desafios que ele estava tendo na vida e tal, não sei o que. Eu fui lhe passando vários conselhos, tudo mais, não sei o que. Só que depois ficou a pergunta. E no final já, eu disse para ele, eu disse, cara, me diga uma coisa. Eu não te conheço, eventualmente também você não me conhece, talvez me viu na rede social. O que te fez entrar em contato comigo? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Olha o que ele me respondeu. Ele disse, de facto, eu também não te conhecia assim, tipo, não sabia que nunca tive contato contigo, pessoal, não sei o quê. Só que eu me perguntei, se esse cara se conectou com essa pessoa, com aquela pessoa que eu estimo, que eu honro essas pessoas, então essa pessoa tem algo para me ensinar. Essa foi a resposta dele. Então eu entendi isso. Networking te passa credibilidade. Por que que ele, cara, ele abriu a vida dele para mim. Você entende? Ele não Uhum. falou, abriu a vida dele para mim. Então, aquilo me trouxe esse temor, por isso que eu lhe fiz essa pergunta. O que que fez, cara, você abrir a tua vida para mim? Então ele disse, porque eu entendi que se você está bem relacionado, então você tem alguma coisa para me ensinar, e foi exatamente o que aconteceu. Então, networking te passa credibilidade. Mas o outro lado também é muito importante, né? O fato de ter sido humilde, de falar isso, pô, preciso de Sim, ajuda, eu sim, preciso. sim. De Legal. fato, você entende? Então, cara, tem várias, por exemplo, outras coisas também, qual é a importância da pessoa fazer networking? Oportunidades. Então, tem caras que vão abrir, tem pessoas que vão abrir portas para a tua vida que eu não sei quantas portas se abriram para mim por causa de conexões. Uhum. Então, é importante fazer network por isso também. Tem novas oportunidades que você pode abraçar, né, com pessoas que você vai se conectar. Então, só nisso que nós já falamos aí em casa, você já sabe que é importante fazer network. Tem aquelas pessoas que dizem, eu não gosto de me relacionar com ninguém. É isso que eu ia falar, cara. E aquele cara que é um cara mais tímido, pô, eu gosto de ficar, sei lá, Na no meu minha. computador. Ou num evento social, geralmente é o cara que fica no canto e não Ah, se relaciona. Tipo, é possível um cara que de natureza ser um cara mais tímido, um cara mais introvertido,
tipo, pôr em prática isso também? Como você vê isso? Claro que ele tem desafios, né? Porque ela ainda tem que quebrar esse medo. Só que a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é: você quer crescer? Você que está em casa, você quer crescer? Você quer alcançar mais resultados? Você quer se tornar uma pessoa melhor? Então, agora faz o seguinte: coloque na balança o seu medo e a sua vontade de crescer. Aquilo que pesar mais é o que de fato você deseja. Porque não tem culpa. Você não tem a quem culpar, Daniel. Cara, as oportunidades estão ali. É aquilo que falamos já antes. As oportunidades estão ali. Você vai deixar o teu medo ser mais dominante ou a tua vontade de crescer é que domina mais? Então, aí você coloca na balança o medo e a tua vontade de crescer. Sim. Você tem que quebrar. O medo é uma coisa que não é, é mentira alguém diz que não tem medo. Uhum. Todo mundo tem medo. Só que eu sempre digo uma coisa. Existem dois lados do medo. O medo, ele te revela uma novidade. Por exemplo, tudo aquilo que é novo para ti, você sempre vai ter medo de fazer. Você não sabe qual vai ser o impacto daquilo. Você sempre vai ter novo, você vai ter medo de fazer algo novo. Sim. Você não sabe o que aquilo vai te trazer, né? Então, o medo nessa perspectiva é boa, porque já te mostra que você está para viver algo novo. Por exemplo, hoje andar de bicicleta para mim é normal. Mas quando eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, para mim andar de bicicleta era algo monstruoso, porque eu não sabia. Numa certa medida é bom, né? Porque você fica atento também. Tipo, não é uma coisa que Exatamente. você não sabe fazer e faz de qualquer jeito. Não, você já Exato. fica esperto. Exato. Então, nessa medida é boa. Mas quando o medo te paralisa de fazer algo, Aí é problema. aí é problema. Que você é que tem que trabalhar. Não há ninguém que vai orar por ti e dizer medo sai. Ou sei lá. É por isso que Deus disse assim para Josué: seja forte e corajoso. Não disse eu estou a dar força, eu estou a dar coragem. Disse seja forte e corajoso. Então a coragem tinha que sair dele. Tá. Você entende? Você que tem que vencer esse medo. Não há ninguém que vai vencer por ti. Então, você que está em casa, se você é uma pessoa dessas que, sei lá, é mais na sua, não gosta de se relacionar, a minha questão para ti é essa. O que que você deseja para a sua vida? Ter novos resultados? Aqui nós falamos de vários pontos aqui que o networking pode te proporcionar, né? Que é conhecimento específico, oportunidades novas, experiências novas. O que que você deseja? Você deseja isso para a sua vida ou deseja permanecer como você está? Se você deseja crescer, ter essa ambição de crescer, então entenda que o medo que você tem precisa ser vencido. Só você que pode vencer esse medo, mais ninguém. É isso mesmo, É cara. exatamente. E isso tem muito a ver também com zona de conforto, né? Porque eu imagino que, pô, eu não gosto de falar em público, não gosto de me relacionar, então eu fico aqui na minha, eu tô confortável aqui. Mas na medida que eu dou um passo e, pô, vou trocar uma ideia com o Josué e tal, eu vejo que não é todo esse monstro que eu tinha na minha cabeça. Então a minha zona de conforto já expandiu um pouco. Falei, Exato. pô, agora eu tô confortável conversando com o Josué, deixa eu tentar Exato. conversar com essa outra pessoa aqui. Acho que com o tempo a pessoa Sim. já. Isso é nisso que nós estamos a falar. Isso tem a ver com a vontade da pessoa crescer. Claro que por várias pessoas que têm medo, e isso é normal, sabe? Segundo estatísticas, o medo de falar em público é o segundo maior medo da humanidade. É verdade, né? O primeiro medo é morrer? O primeiro medo o primeiro nível, o primeiro medo que as pessoas têm é morte. O segundo é falar em público, que é a fobia social, né? Falar em público, sei lá. A pessoa tem medo de julgamento, né? Na verdade é que as pessoas têm medo de falar em público. É As porque as pessoas, outras pessoas vão pensar dele, né? exatamente, é a fobia social. Então esse é o segundo maior medo. Então, cara, isso é o que muita gente tem, né? E várias pessoas hoje que, sei lá, falam em público, são pessoas que também tinham isso. Cara, isso é interessante, né, cara? Você entende? Então, você vai ter que lidar com isso. Só que no momento em que você desbrava, como você está a falar, cara, começa com uma pessoa aqui, começa com outra pessoa aqui, você vai entender que, cara, não é um bicho de sete cabeças como a sua mente, sabe, ou orquestrou. É simples, cara. É simples. Então, isso vai te levar para um outro nível. Então, eu tenho um princípio. Todo evento que eu vou, eu não saio sem me conectar com alguém. Pode não ser uma pessoa, pode não ser o cara do palco. Porque outra coisa muito importante que eu quero dividir com a pessoa, você que está aí em casa, isso é muito, mas muito importante. Cara, tem pessoas, isso é natural, né? O ser humano, tipo assim, falando de relacionamentos estratégicos, as pessoas querem se conectar com o cara que já chegou, com o Uhum. cara que já está fazendo acontecer. Só que entenda uma coisa: o cara que está fazendo acontecer hoje é o cara que não fazia acontecer antes. Um olhar crítico que eu próprio, Josué,
estou a desenvolver e quero desenvolver é olhar para aquele cara que ainda não é relevante, mas que É vai um ser. potencial que vai ser um cara relevante. Você entende? Cara, isso muda o jogo. Imagina o cara que ajudou todos esses grandes empresários hoje. Imagina. Qual é. Até essa pessoa pode não ser uma pessoa relevante como elas são. Mas essa pessoa relevante sempre vai ser grata àquela pessoa. Por mais que você nem conheça, até por mais que não Uhum. seja conhecido. Só isso para mim já é uma vitória. Sim, Você entende? Então, eu, Josué, tenho desenvolvido muito isso. De olhar para pessoas que ainda não são, mas que serão. E eu fazer parte desse processo, cara. legal. Então, você que tem em casa, claro, se conectar com pessoas relevantes é muito importante, você aprende muito. Mas desenvolva esse olhar crítico para se conectar com pessoas que ainda não são, mas que serão. E você vai fazer parte da vida dessas pessoas. Aí o jogo muda. Verdade. Com o tempo vai estar todo mundo Exato. nivelado lá em cima. Exatamente. Entende? Então, acho que deu para. Sim, acho que deu para esclarecer bastante coisa aí sobre o assunto, que muitas vezes é meio nebuloso, assim, o que é um network? É só um bate-papo, é juntar um monte de amigos e conversar? A gente viu que não é nada disso, é uma coisa muito mais profunda. E espero que todo esse bate-papo mude o seu game e faça você pensar. Então, Josué, quer fazer uma consideração final aí? Só que você está em casa, né? Você acompanhou esse podcast, eu espero que possa ter te ajudado de alguma forma a entender a importância do networking, não só na sua vida profissional, como empresário, como, sei lá, algum profissional de alguma área, mas como pessoa, né? Nessa vida você vai precisar de adquirir novos conhecimentos, você vai precisar de adquirir novas experiências para que você se torne uma pessoa melhor. Então, se você tem desejo de se tornar uma pessoa melhor, invista em networking. Networking, às vezes, você vai não só gastar o seu tempo, mas vai gastar dinheiro também. Para você fazer parte do ambiente específico, você gasta dinheiro. É verdade. Só que é aquilo que nós falamos, o versículo que nós falamos, Lucas 16:8. Usem as riquezas deste mundo para fazer amigos. Então, se for possível investir o que você tem, invista. Networking é um investimento que sempre vai te dar retorno. Então, espero que isso possa ter te ajudado. Espero um dia nos conhecermos. É isso aí. Então, se foi relevante esse assunto para você, se inscreve no nosso canal, comenta networking aqui nos comentários. E eu vou deixar o Instagram do Josué aqui. Qual que é o seu Instagram, Josué? Fala aí pro pessoal. Josué de Chale. Depois coloca aqui, né? Eu vou colocar aqui Josué de também. Chale. Então é isso aí, obrigado, Josué. Tamo Obrigado junto, aí, obrigado mano. pelo convite. Tamo juntos. Valeu.